Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para falar um pouco mais de logosofia, que é essa nova ciência que sempre tem conceitos muito originais, né, e muito aplicados à própria vida, né? Hoje o nosso tema é: existem leis que auxiliam o nosso aperfeiçoamento? A primeira imagem que a gente vê ao falar de lei, a gente vê imagina aquele vade-mecum, né, aquele livro com todas as leis lá do Brasil, aquele livro grande, que sem dúvida alguma são leis muito importantes. Mas hoje nós vamos falar de outros tipos de leis, né? Aquelas leis lá do Vade-Mecum, por exemplo, são válidas aqui no Brasil, cada país vai ter suas leis, mas o nosso foco hoje é com um olhar diferente, é sobre as leis universais, quer dizer, leis que seriam válidas aí para toda a humanidade, né? Não só em um país específico. Mas antes de iniciar a nossa exposição de forma mais profundamente, vamos aqui apresentar nossos convidados. Uma breve apresentação aí, Arthur. Olá, pessoal. Meu nome é Arthur Chaves, eu tenho 20 anos e atualmente estou indo para o sexto período de economia. Bem-vindo, Luiz, Eugênio. Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Eugênio Lima, tenho 20 anos e atualmente eu faço engenharia de produção. Bacana, e Clarissa também. Ei, gente, meu nome é Clarissa, tenho 21 anos e eu estou fazendo Direito na faculdade. Legal, então sejam todos bem-vindos. E mesmo fazendo cursos distintos aí na faculdade, nós temos algo que nos une, que é esse estudo da logosofia, né, essa investigação da própria vida. E a logosofia é essa ciência que potencializa essas capacidades do ser humano, né, para nos fazer seres humanos melhores e também modificarmos aí a humanidade, né? E o tema de hoje, então, não está restrito aí apenas ao direito, apesar de estarmos tratando de leis, porque tratam-se de leis que influenciam a nossa vida diretamente, né? E esse é um contraponto, assim, do que é universal, né? A gente está falando de leis universais, do que é cultural, né? Um exemplo mais simples é uma vaca, por exemplo. Uma vaca, na Índia, ela é sagrada, né? Quer dizer, culturalmente lá há essa regra, né? Mas se formos para outros locais do próprio mundo, outros países, isso não é uma regra, não é uma lei. Na China, por exemplo, no Brasil, por exemplo. Então, isso seria algo cultural. Já, por exemplo, a vaca dando leite já seria algo universal, né? É o que acontece aí, a vaca, independente de onde ela esteja, por ser algo natural da vaca. Isso é um aspecto físico, mas com relação a essas leis, existem mesmo essas leis universais que são válidas para todos? E como que isso funciona aí, Clarissa? Existem, Luiz. Sendo estudante dessa ciência, eu consigo estudar vários conceitos que auxiliam muito na condição da minha vida e que me incentivam a sempre rever minhas atitudes para evoluir cada vez mais e diminuir meus erros. Um desses conceitos é o de leis universais. São criadas para auxiliar o homem na condição da sua vida e que se aplicam a todos, sem exceção. Eu vou compartilhar, então, uma experiência em que eu pude utilizar uma dessas leis para melhorar a minha forma de agir. Muitas vezes eu percebia que ao tentar ajudar alguém, um amigo que estava vivendo uma dificuldade, um colega que estava com alguma dúvida na faculdade, ou até uma pessoa não muito próxima, eu não conseguia. Às vezes eu não apenas ajudava, como eu atrapalhava a situação. A pessoa não entendia o que eu queria dizer e reagia comigo, ou eu não me expressava da maneira clara e não levava o que deveria no momento. Eu me recordo de uma vez, ao tentar ajudar uma amiga que estava tendo dificuldades com a impaciência, que era uma característica que também se manifestava em mim, escutar como resposta: falar é fácil, né? Mas você também é assim. No momento, eu fiquei ressentida por ter uma resposta tão ríspida ao tentar ajudar, mas depois eu procurei entender o que eu poderia ter feito de diferente naquela situação. Eu procurei então estudar melhor o conceito de bem e da lei de caridade, para compreender o que poderia me atrapalhar no momento de querer ajudar o outro. Eu percebi que eu não tinha dentro de mim o conceito formado de caridade. Eu queria ajudar, mas eu não compreendia como essa ajuda deveria ocorrer. Eu encontrei no livro Diálogos da Filosofia, esse aqui, o seguinte conselho: para ser bom na verdade e não mais no erro, e, igualmente, para fazer o bem como Deus manda, é necessário alcançar primeiro, pelo aperfeiçoamento, a consciência do bem a fazer, fato este inseparável da realidade superior, propiciada pela consciência de ser bom em virtude do conhecimento. Após realizar esse estudo, eu consegui compreender que a prática do bem está ligada ao conhecimento e à consciência, e que a lei de caridade diz sobre dar ao outro aquilo que eu disponho dentro de mim, respeitando minhas limitações e meus conhecimentos.
Assim, para eu ser capaz de auxiliar algum semelhante, eu preciso estudar e me aperfeiçoar para estar preparada para agir, sabendo escutar e pensar antes de manifestar, ou antes de levar algum conceito ou elemento. E de maneira similar, eu preciso também estar preparada para receber o bem, para que eu seja capaz de receber da outra pessoa os elementos que ela quer me passar. Com isso claro no meu interno, eu consegui reduzir significativamente as experiências negativas, ao trocar o impulso de ajudar por uma ajuda consciente e dentro da minha capacidade, e fruto dos meus estudos. Eu entendi que naquela experiência com a minha amiga, me faltavam os conhecimentos necessários para alterar aquela característica que também me incomodava. Sem realizar um trabalho interno para combatê-la, não seria possível jamais ajudar outra pessoa a fazê-lo. Muito legal. Então, a logosofia trata essa caridade no nível de lei, né? De lei universal, quer dizer, isso é válido em qualquer lugar do planeta, vamos falar, né? E talvez, assim, pelo que você manifestou, a gente pode resumir o princípio dessa lei, que a gente só pode dar ao outro aquilo que a gente tem, né? Então, se a gente quer um valor, por exemplo, que o outro a gente possa ajudar o outro, a gente precisa ter isso primeiro, né? A gente não consegue ajudar o outro se a gente tem a mesma, que nem você colocou, a impaciência, a gente tem a mesma deficiência, como é que a gente quer que o outro faça, sendo que a gente mesmo não consegue, né? Então, esse princípio é bem interessante. E agora, passando por um outro tema sobre o destino, esse é um tema também que é bem tratado, né? A gente conversa bastante sobre isso, e fica essa pergunta, né? É possível mudar o destino mesmo? Ou a gente já tem esse destino pré-definido? Como é que funciona isso, Luiz? Então, Luiz, primeiro eu queria aprofundar um pouco mais sobre essa questão do conceito de destino, que sempre foi um termo que me chamou muita atenção. Quando a gente aborda esse termo no cotidiano, a gente pode perceber que tem pessoas que consideram que o próprio destino é algo que já foi pré-estabelecido, tem pessoas que consideram que o destino é algo que demora muito tempo para ser construído, e tem pessoas que acham que o destino realmente já é algo que não pode ser alterado ao longo da vida, né? E assim, além disso, eu observo que tem outros seres que até consideram que o destino pode sim ser forjado e construído ao longo da vida. Só que muitas vezes essas pessoas consideram que as variáveis que acabam influenciando na construção do destino são variáveis externas e que são incontroláveis pelo ser, como a sorte, o acaso, e por meio disso eles podem acabar chegando nos objetivos que eles estabeleceram para si mesmos. Tenho aprendido que a cada dia, com pequenas escolhas, eu posso edificar e forjar um destino cada vez melhor para mim mesmo, de modo que esse destino vai ser muito relacionado com as escolhas que eu tenho tomado para mim mesmo. Dessa forma, eu observo a importância de sempre estar atento às minhas escolhas e às minhas atuações, porque por meio disso eu posso analisar se em cada escolha que eu tomo na minha vida eu tenho me aproximado ou me distanciado dos objetivos e dos propósitos que eu estabeleci para mim mesmo. Estudando um pouco mais sobre esse tema, eu me recordei de duas experiências muito marcantes que estão muito relacionadas com esses dois conceitos principais que eu queria abordar, que é tanto esse termo do destino, quanto também essa questão das leis universais. Queria que todos os convidados imaginassem a seguinte situação. Pense em uma pessoa e ela tem duas possibilidades de escolha. A primeira delas é que ela vai acabar sendo uma pessoa que se preocupa muito com a vida física dela, né? Então, cuida muito da parte física, que realmente se exercita com muita frequência, que cuida muito dessa questão da alimentação, que pratica bons hábitos, né? E, além disso, tem essa segunda opção de uma pessoa que realmente não dá um foco tão grande nesse aspecto, que acaba cultivando hábitos muito ruins em relação a essa parte da alimentação, que não se exercita com tanta frequência e que, além de tudo isso, cultiva hábitos muito prejudiciais para a saúde, como de fumar e beber diariamente. Em meio a essa situação, me surgiram algumas perguntas. Qual seria o destino que essa pessoa poderia obter em cada uma das escolhas? Quais seriam os impactos gerados para a própria vida dela com cada uma dessas escolhas que ela acabaria fazendo? Bom, a primeira experiência que eu queria compartilhar com vocês tem um vínculo muito grande com essa simulação que eu havia feito. Um ente muito querido possuía um hábito de que, desde os 18 anos, ele acabava fumando e bebendo diariamente, além de não praticar exercícios físicos com uma regularidade alta.
Durante certo período da vida dele, ele acabou tendo alguns problemas de saúde devido a essas escolhas que ele tomou, né? E pelo cultivo de todos esses hábitos ao longo desses anos. Naturalmente, me vieram algumas perguntas. Quais seriam os resultados que ele poderia ter? Esses resultados seriam uma consequência de quais fatores? Bom, na minha compreensão, esses problemas que foram surgindo foram uma consequência dessas escolhas diárias que ele acabou optando por ter e manter esses hábitos que ele tinha consciência que eram prejudiciais à saúde. Ou seja, os efeitos que foram gerados, eles acabaram sendo uma consequência dessas opções que ele tomou ao longo da vida dele. Com isso, eu pude perceber de uma forma bem clara a aplicação da lei de causa e efeito nessa situação. E, naturalmente, eu me recordei de um ensinamento do autor da Logosofia, presente em um outro livro, que a Clarice já até comentou do livro Diálogos, né? E o ensinamento que eu queria compartilhar está presente no livro O Espírito. E ele diz o seguinte: devemos acostumar-nos a pensar que as leis são eminentemente justas ao se pronunciarem sobre nossos atos. Dessa forma, eu pude entender um pouco mais sobre a importância de conhecer a fundo essas leis universais, principalmente aprofundando nessa questão do conhecimento delas, né? Porque a partir do momento que eu tenho o conhecimento e a consciência da existência dessas leis, eu posso acabar ficando mais ciente, né, das minhas atuações e, por meio disso, eu acabo evitando de infringir essas leis que são tão importantes para a minha vida. Agora, eu queria compartilhar uma outra vivência que eu tive e que também tem um vínculo muito alto com esses dois conceitos que eu tinha comentado, tanto do destino quanto das leis universais. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com um conhecido depois de muito tempo. A gente acabou conversando um pouco, né? E nesse diálogo, a gente acabou interagindo um pouco para tentar entender como que cada um de nós estava tentando conduzir a própria vida, né? E ao longo dessa conversa foram surgindo várias perguntas dentro da minha mente, né? Como será que eu tenho conduzido a minha vida atualmente? Em que aspectos eu posso melhorar a condução da minha vida? Será que eu realmente tenho sido consciente das escolhas que eu tenho feito para mim mesmo? Como que essas escolhas têm impactado no destino que eu quero forjar para mim mesmo? Com o passar do tempo, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso, e algo que a gente acabou abordando foi sobre a importância da gente criar propósitos de uma relevância muito alta, porque naturalmente com isso, o valor que a gente estava dando para a nossa vida iria se ampliar. Com isso, né, a gente poderia alcançar um destino ainda mais benéfico para nós mesmos. E depois de todo esse diálogo, eu pude compreender e vincular um pouco a importância, novamente, da atuação da lei de causa e efeito. É claro que eu vou acabar colhendo os resultados, os efeitos daquilo que eu plantei e projetei para o meu futuro. E além dessa questão de poder colher os resultados, eu poderei alcançar um destino que seja mais edificante para a minha própria vida e ainda poder corresponder ao bem de todas as pessoas que acabaram me ajudando de alguma forma. Então, a partir disso, além de acabar me aproximando dos meus objetivos individuais, eu posso acabar auxiliando os meus semelhantes com essa questão das conquistas, dos próprios objetivos e dos propósitos que eles mesmos projetaram para as vidas deles. Muito legal, assim. E você estava falando de saúde aí, eu até pensei de uma analogia aqui com o próprio esporte, né? Que no esporte aí você tem as regras, né? Se a gente for pegar o futebol, que é o mais simples aí, vai ter a quadra, vai ter a delimitação, vai ter o gol, vai ter o goleiro, vai ter os jogadores. Então, as regras e as leis ali do esporte possibilitam haver o jogo, né? Porque se não existissem essas regras, o jogo não poderia haver, né? E a parte da punição da regra é um dos componentes ali do jogo, né? Mas não é o principal. O principal é justamente possibilitar que o jogo ocorra, né? E a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de conhecer essas regras do jogo, e aqui a gente está falando da própria vida, a gente pode até utilizá-las para conseguir viver melhor, né? Isso é muito legal. E falando de saúde também, esse é um assunto que interessa muito aí o Arthur, né, Arthur? Pois é, Luiz, saúde e esporte me interessam bastante, e é justamente por causa do funcionamento dessas regras e da justiça que existe, né? Então, você comentou aí sobre as regras do futebol. Essas são um tipo de regra que está ali no regulamento, né? Então, elas estão escritas, mas existem algumas outras regras também. Por exemplo, se eu não me alimentar bem e não
não treinar, né, todos os dias, eu não vou conseguir ter um alto rendimento, né? Isso vale para todos os esportes e não está escrito em nenhum lugar, né? E eu também tenho utilizado bastante o conhecimento das leis universais, algumas experiências que vivi recentemente, né? Inclusive, eu creio que a maioria de vocês estejam passando pelo que eu estou passando e vou compartilhar com vocês aqui. Então, ultimamente eu tenho tido muita dificuldade em relação ao estudo em algumas áreas específicas da minha vida, né? Principalmente a faculdade, né? Essa mudança toda para as aulas online e tudo mais, né? E eu tenho deixado o estudo um pouco de lado, e quanto mais eu penso em retornar ao ritmo, mais penoso parece esse retorno para mim, né? Então, estava refletindo para tentar contornar essa situação, eu resolvi estudar, né, a minha vida e buscar alguma atividade que a constância e a disciplina tivessem sido empregadas, né? E tentar utilizar esse exemplo para replicar as práticas que me ajudaram, né? Então, recentemente eu voltei a trabalhar presencialmente no escritório e todos os dias, sem falta, eu ouço pelo menos um comentário a respeito do meu foco em relação à dieta e aos exercícios físicos, né? Então, todo dia tá eu ali com minha marmitinha na hora do almoço, arroz e carne, mesma coisa todos os dias, né? E o engraçado é que 90% das vezes esses comentários são tecidos com expressão de espanto, né? Que acaba me chocando um pouco, porque para mim já é tão natural, né, que eu quase não percebo o esforço que é manter esse foco, essa disciplina. Já tem alguns anos que eu sigo esse estilo de vida, né, mas eu me recordo muito bem do começo, quão penoso foi tentar me adaptar, tentar me dedicar ao máximo e ver esse resultado esperado, né? Mas, é claro, os jovens são extremamente imediatistas, né? Foi então que eu acabei me recordando de um ensinamento obtido através do estudo da logosofia, né, que é a lei de movimento. A lei de movimento a gente pode relacionar, de certa forma, com a tão conhecida lei de inércia, né? O trabalho, a força a ser exercida para tirar algum objeto da inércia é muito maior comparada à força para manter esse objeto em movimento, né? Então, fazendo analogia com um automóvel, dar a partida no carro gasta muito mais energia que continuar andando, e a primeira marcha é sempre a mais forte, que mais consome gasolina, né? Então, desde então, eu tenho utilizado esse pensamento, né, como defesa mesmo, sempre que eu me deparo com a falta de vontade, com a indisposição para iniciar alguma atividade, né? Mas voltando agora à lei de movimento propriamente dita, né, quais que seriam as implicações práticas dessa lei, né, que não está escrita em nenhum lugar, né, mas a gente consegue observar, né? Será que existe alguma sanção relacionada a ela, né? Esses foram alguns questionamentos que surgiram, né, na minha cabeça, e pesquisando um pouquinho, eu observei que em alguns não, né? Em todos os organismos vivos, a inércia causa atrofia, né? Então, por que o corpo ia gastar energia para manter algo que não está sendo utilizado, né? E assim como acontece com nossos músculos, por exemplo, acontece também com a nossa mente, né? Nossas faculdades mentais vão atrofiando, né? Ao cair em desuso e ficando cada vez mais inacessíveis à nossa inteligência, né? Por isso, eu tenho experimentado essa dificuldade tão grande para retornar essas atividades que foram deixadas de lado, né? Então, no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, né, o autor deixa o seguinte ensinamento lá que eu acho muito interessante. Se a inteligência se propõe a desenvolver maior atividade, porá em movimento toda a engrenagem mental e, consequentemente, não poderá tolerar a inércia daqueles pensamentos que deverão, como trabalhadores de uma grande usina, atender cada um sua obrigação. Ou seja, é importante manter esse movimento para fazer com que esses pensamentos que acabam te travando, né, te deixando ali na preguiça, fazer com que esses pensamentos, né, trabalhem a seu favor e para a realização daquela atividade, né? Então, pessoal, se a gente aprofundar um pouco mais, né, nossas reflexões sobre as implicações, aparentemente a inércia é uma armadilha rumo à ignorância, né? E eu acho que agora
eu tenho justificativo suficiente para tomar uma atitude e retomar de vez, né, as atividades que eu preciso. O que vocês acharam? Bom, o mais interessante é que, andando de acordo com a lei de movimento, eu também vou observar os efeitos da lei de evolução, lei do tempo, lei da causa, lei de causa e efeito, né? Perdão, e diversas outras leis que não foram feitas para punir, né? Eu acho isso muito importante a gente trazer. Não foram feitos para punir, sim auxiliar, né, o homem rumo à evolução, ao conhecimento de si mesmo e, finalmente, ao conhecimento de Deus, né? Muito interessante, Arthur. Algo que também assim, me chama muita atenção quando eu vou estudar sobre as leis universais é a relação delas com as adversidades. Porque assim eu consigo entender melhor esse caráter que elas têm, que não é punitivo, que é o caráter de ensinar, igual você falou, né? Para a logosofia, as adversidades, essas lutas que a gente vive, fazem parte da vida. E eu entendi que essas lutas têm a função de corrigir os nossos desvios. Mas desvios de quê, né? Eu acredito que sejam das leis. Tem um trecho da logosofia que ensina que a adversidade é um dos grandes agentes morais usados pelo pensamento universal para corrigir desvios, sacudir as mentes humanas e obrigar o homem a andar direito. A ignorância e a inconsciência são, precisamente, as causas pelas quais os seres cometem tantos erros e faltas, cujas consequências devem sofrer a curto ou a longo prazo. Assim como elas foram criadas com a função de ensinar, eu entendo que as adversidades são uma forma da gente poder enxergar quando a gente desrespeita as leis e de que forma a gente tem que corrigir na situação para poder evitar novos erros, né? Um exemplo muito prático disso para mim é quando eu desrespeito a lei do tempo. Quando eu ignoro esse conceito de que tempo perdido é parte da vida que se torna estéril e que eu não consigo recuperar, eu consigo sentir essa lei atuando. Eu me recordo de uma vez na faculdade que eu peguei mais matérias do que eu tinha planejado e sem pensar em organizar meus compromissos para conseguir realizar as atividades que eu teria. Como resultado, eu terminei o semestre com poucas noites dormidas e notas abaixo do que eu gostaria, por não ter separado o tempo necessário para estudar. Isso por pensar que daria tempo de fazer tudo, mas sem organizar as horas do meu dia para isso. No período seguinte, eu tentei viver o semestre de uma forma diferente. Então, eu entendi que eu precisava, desde o início, me organizar para poder adiantar algumas atividades e conseguir me dedicar da maneira necessária a todos os meus compromissos, sem prejudicar minhas notas e outros campos da minha vida que ficaram prejudicados no semestre passado. Assim, aquela luta que eu vivi antes por não saber organizar meu tempo me preparou para que, das próximas vezes, eu soubesse lidar com os compromissos, universitários ou não, da maneira devida e separando o tempo necessário para cada um. Muito, muito legal, assim, a gente pode trazer muitas leis, né, lei de caridade, lei de causa e efeito, lei do tempo, lei de movimento, né, e a filosofia ainda trata de várias outras leis, né, lei de repetição, então, cada vez que a gente tem a oportunidade de estudar isso mais, eu tenho essa sensação que a gente está aprendendo mais essa regra do jogo que a gente tinha comentado, né. Então, em poucas palavras, assim, como vocês resumiriam essa importância desse estudo para a vida? Então, Luiz, como você mesmo mencionou, existem várias outras leis, né? Eu acho que é importante destacar para quem está assistindo esse vídeo que a gente trouxe um pouco do que a gente conseguiu obter com esses estudos vinculados a esses temas tão importantes para a nossa vida, né? Aprofundando um pouco mais sobre esse aspecto, eu identifico a importância que a logosofia tem na minha vida, porque além de ter a oportunidade de tomar contato com esses temas tão grandiosos, eu posso experimentar de uma forma bem prática a atuação desses conceitos na minha própria vida por meio de experiências. Com isso, naturalmente, eu vou ter a possibilidade de estar cada vez mais consciente dessas minhas atuações e com muito estudo, esforço, dedicação, eu posso avançar na compreensão que eu tenho desses conceitos que são fundamentais para a condução da minha própria vida. Pois é, Luiz, esse estudo também foi muito gratificante para mim, né? É interessantíssimo saber que existem alguns mecanismos que, tanto na vida física quanto no mundo mental, eles atuam de forma similar, seja qual for a situação, né? E é muito estimulante para mim saber que eu posso adquirir esse conhecimento e utilizar a favor da minha vida, né? Assim, eu me sinto mais seguro para superar as adversidades que surgem no dia a dia, né?
E tão gratificante quanto é poder passar esse conhecimento para frente, né? E eu espero que, de alguma forma, a gente tenha agregado na vida daqueles que estão assistindo a gente agora. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes. O preparo para essa atividade foi feito com muita dedicação e, como os meninos falaram, o nosso objetivo era apresentar esse conceito tão importante e tão necessário para a condição da vida. O estudo sobre as leis desperta em mim um estímulo muito grande para observar minha conduta, principalmente por me passar essa segurança de que o erro não significa uma punição, como nas leis comuns, mas sim uma oportunidade de aprender. Bom demais. Então, para vocês que ficaram interessados em conhecer um pouco mais sobre esse tema, nós estamos deixando aqui embaixo na descrição o link, né, com acesso a algum desses estudos que nós fizemos. Tem também um outro link para responder um questionário, avaliando aí a nossa atividade, o nosso bate-papo aqui de hoje. E tem também no site da Logosofia, que é logosofia.org.br. Lá vão ter outros vídeos de outros temas e que vocês podem aprofundar e conhecer um pouco mais também sobre essa ciência que chama Logosofia. Então, agradeço vocês também aqui, Clarissa, Arthur, Luiz, e até a próxima.